Contratos com F-16 e F-35 estão sob risco na Europa e no Canadá ante postura dos Estados Unidos, diz mídia. Canadá e Europa parecem ter cada vez mais dúvidas sobre gastar seu orçamento militar com a aquisição de armamento norte-americano de ponta, como o F-35, uma medida vista anteriormente como estratégica para países ocidentais, mas a crescente preocupação com as garantias militares dos Estados Unidos pode mudar o fluxo deste investimento. Em menos de 2 meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alterou drasticamente a política externa norte-americana, deixando os membros da OTAN inseguros sobre o compromisso dos Estados Unidos em defendê-los em cenário de conflito e suspendendo grande parte da ajuda externa dos Estados Unidos. O secretário de Defesa de Trump, Peter Wigzett, afirmou que duras realidades estratégicas impedem os Estados Unidos de focarem principalmente na segurança da Europa, o que pode impactar as vendas de caça avançados dos Estados Unidos, como o F-35 e o F-16. A guerra por procuração da OTAN na Ucrânia revelou que seus membros no leste europeu ainda possuem vastos estoques de armas da era soviética, incompatíveis com armamento ocidental. Em função disso, vozes belicistas têm enfatizado a implementação de um plano de longo prazo para padronizar a Aliança Atlântica com caças ocidentais como o F-16 e o F-35, mas alguns países da OTAN estão reconsiderando a dependência dos sistemas de defesa dos Estados Unidos e avaliando caças europeus como o Saab, Gripen, Eurofighter Typhoon e Dassault Rafale. No Canadá, onde Trump iniciou uma guerra comercial, o novo primeiro-ministro Mark Carney pediu uma revisão da compra de F-35, considerando o ambiente em mudança. Ottawa também anunciou a compra de um sistema de radar da Austrália no valor de 4,2 bilhões, saindo do mercado norte-americano. Em Portugal, o ministro da Defesa de saída mencionou que as recentes posições dos Estados Unidos obrigaram o país a reconsiderar a compra do F-35 devido à imprevisibilidade imposta pelo novo ocupante da Casa Branca. Lisboa tem avaliado várias opções para substituir seus F-16 e, segundo observadores e analistas militares, uma opção viável seria o Rafale francês. Falando à Associated Press sobre a relutância europeia e canadense, o antigo fiscal do governo dos Estados Unidos, Wilson T. Weller, destacou que comprar um avião dos Estados Unidos significa também estabelecer um relacionamento com o país, algo que muitos países valorizavam no passado. A Holanda e a Noruega expressaram apoio ao programa F-35, destacando a importância da cooperação em diálogo contínuo com os Estados Unidos para o desenvolvimento e uso da plataforma, uma política que tem perdido fogo na União Europeia. O F-35 Joint Strike Fighter é um dos sistemas de armas mais caros já produzidos pelos Estados Unidos, custa cerca de 85 milhões de dólares. A unidade enfrenta preocupações sobre o possível botão de emergência que poderia desativar os caças vendidos a aliados. O Pentágono negou veementemente as possibilidades alternativas europeias ao F-35, como sabe, Gripen sueco, o Eurofighter Typhoon do consórcio Airbus, Baicist, Leonardo e o Dassault Rafale francês pode ganhar espaço se os países decidirem abandonar suas compras do F-35. Na esteira desses desenvolvimentos está o F-35B, uma opção que pode decolar verticalmente de convés de navios. O modelo mais recente da série, sem dúvida, o sistema de armas mais caro que os Estados Unidos já produziram. Seu custo estimado de vida útil agora pode ultrapassar 1,7 trilhão, já que o programa contava com clientes internacionais para reduzir seus custos, mas agora tem vezes excesso com um afastamento de defesa dos Estados Unidos da Europa e um impulso europeu para produzir e adquirir sistemas intra-bloco. China treina combate orbital com 5 satélites, questionando o domínio dos Estados Unidos, diz portal. A China e outros concorrentes podem acabar alcançando e ultrapassando os Estados Unidos em termos de capacidades militares no espaço, relata o portal Defesa ONU, citando o general Michel Gutlein, vice-chefe da Força Espacial dos Estados Unidos. O portal esclareceu que, em 2024, os norte-americanos observaram 5 satélites chineses praticando manobras de forma síncrona na órbita da Terra. Isso é o que chamamos de combate aéreo no espaço. Eles estão praticando táticas, técnicas e procedimentos para realizar operações espaciais em órbita de um satélite para outro, ressaltou Gutlein. Ele acrescentou que a lacuna nas capacidades espaciais entre os Estados Unidos e seus concorrentes mais próximos no espaço está diminuindo.
Segundo ele, anteriormente, essa lacuna de capacidades era enorme, mas agora Washington precisa mudar sua abordagem em relação ao espaço. Caso contrário, a lacuna diminuirá ainda mais e poderá mesmo deixar de ser a favor dos Estados Unidos. Em 2023, a mídia chinesa informou que a China elaborou um sistema de jogo espacial capaz de modelar e prever o processo de combate. Conforme os desenvolvedores, o sistema já provou sua eficácia durante uma missão espacial secreta. Vale ressaltar que a Rússia acusa o Ocidente de querer militarizar o espaço sideral e deixa claro que o espaço deve ser mantido livre de armas e conflitos. Polônia prevê 1 milhão de minas terrestres para fronteiras com Bielorrússia e Rússia. O governo polonês revelou planos para aumentar a produção nacional de minas terrestres após o anúncio de que o país, juntamente com a Estônia, Letônia e Lituânia, retiraria a Convenção sobre Minas Antipessoal, também conhecido como Tratado de Ottawa. O vice-ministro de Defesa polonês, Paweł Bezda, diz que o país iniciaria a produção das armas em uma tentativa de proteger as fronteiras orientais do país com a Rússia e a Bielorrússia. Queremos que essas minas sejam produzidas na Polônia. Temos essas capacidades, a questão é aumentar essas capacidades e tratamos igualmente a indústria, defesa privada e a estatal, disse Bezda, a emissora de rádio local RMF-FM em uma entrevista. Os militares poloneses precisam de minas terrestres na faixa de várias centenas de milhares, até mesmo 1 milhão de unidades, disse ele. O vice-primeiro-ministro polonês, Władysław, declarou que o processo de retirada da convenção envolverá o gabinete, o parlamento e o presidente do país e terminará com a notificação às Nações Unidas. Após a notificação, o procedimento de retirada pode levar cerca de 6 meses, disse ele. Questionado sobre quais empresas poderiam produzir minas terrestres, o vice-ministro de Defesa disse que o grupo de defesa estatal polonês, PGZ, estará envolvido na fabricação. Enquanto isso, a Letônia está analisando todas as opções possíveis quando se trata de fortalecer as capacidades de sua ação e defesa da Letônia, disse o ministro de Defesa da Letônia, Andris Sprudis, em um comunicado. A nação báltica deve se preparar, pois a Rússia continua a representar uma séria ameaça à região, independentemente de como as hostilidades na Ucrânia se desenvolvam. A retirada da Convenção de Ottawa tem o potencial de garantir a produção de minas antipessoal, disse Sprudis. Itália se opõe ao esquema de gastos de defesa da União Europeia, verificando o ímpeto do bloco. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni se opôs aos planos da União Europeia de arrecadar 800 bilhões de euros para gastos com defesa, estragando a demonstração de bravura do bloco diante da agressão russa e do desrespeito de Donald Trump. O ganho europeu foi proposto pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que apoia planos de empréstimo de 150 bilhões de euros para gastos com defesa pelos Estados-membros. Uma segunda proposta permitiria que os Estados-membros isentassem gastos com defesa de até 1,5% do PIB nacional das regras da dívida da União Europeia, que são projetadas para impedir que os membros acumulem déficits excessivos. Se todos os Estados aproveitarem a isenção, a União Europeia prevê que os gastos com defesa em todo o bloco aumentarão em 650 bilhões de euros, combinado com os empréstimos, para atingir um total de 800 bilhões. Mas a primeira-ministra italiana Meloni rejeitou o esquema de regras da dívida quando se encontrou com von der Leyen em Bruxelas na quinta-feira, antes de uma cúpula da União Europeia para discutir o plano. Ela disse que preferia ver investidores privados encorajados a investir em programas de defesa ou financiamento direto da União Europeia que não impacte diretamente as dívidas do Estado. A falta de entusiasmo de Meloni deve ter surpreendido a autoridade de defesa da União Europeia, já que seu governo apelou repetidamente para isentar os gastos com defesa dos limites de gastos deficitários da União Europeia. Essa medida, disse anteriormente seu ministro de Defesa Guido Crosetto, era a única maneira que a Itália poderia esperar de aumentar seus gastos, que giram em torno de 1,5% do PIB. Agora que a União Europeia disse que a Itália pode fazer o que vem tentando fazer há anos, Meloni se recusou a aceitar a oferta. Um dos motivos é que, independentemente de a União Europeia permitir ou não novos gastos com dívida, os mercados podem ser menos tolerantes. Outro motivo é que Meloni continua cético sobre a Europa se tornar uma superpotente de defesa sem um forte apoio dos Estados Unidos. Este mês, ela se recusou a participar dos planos elaborados pela Inglaterra e pela França para enviar forças de paz para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo. Em uma carta ao jornal italiano Corriere della Sera, na quinta-feira, o ministro da Defesa Meloni Crosetto
de Meloni, Crocetta escreveu que apenas a OTAN e não a União Europeia ofereceu garantia de assistência militar entre os membros. O único modelo de defesa concreto e prática aqui e agora é a OTAN, escreveu ele. A cautela de Meloni sobre o rearmamento também reflete a oposição dos eleitores italianos aos gastos em armas em vez de saúde. Uma pesquisa deste mês relatou que 54,6% dos italianos se opõem aos planos de gasto de 800 bilhões de euros. O vice-primeiro-ministro de Meloni, Matteo Salvini, um eurocêntrico que há muito tempo é brando com a Rússia, também se opôs esta semana a gastos extras com defesa, alegando que a maior ameaça à Itália é o terrorismo islâmico, não Vladimir Putin. Questionado sobre uma possível exército europeu na quinta-feira, ele respondeu: o que um exército europeu liderado pela França e pela Alemanha faria hoje? Ele entraria em guerra? Pergunta. Guerra eterna de Israel contra o Hamas expõe fadiga de Tel Aviv e leva o exército de Israel ao limite, diz mídia. Apesar da desproporcionalidade de forças entre as forças de defesa de Israel e o Hamas, o conflito que devastou a faixa de Gaza tem exposto limites e um intenso desgaste para os soldados e os equipamentos militares de Israel. De acordo com o Financial Times, a fundadora do Fórum de Esposas de Reservistas, Shen Arben Marinberg, relata que as famílias dos reservistas estão se preparando para 5 anos de combates intensos após a fundadora do Fórum de Esposas de Reservistas, Shen Arben Marinberg, relata que as famílias dos reservistas estão se preparando para 5 anos de combates intensos após a renovação de sua ofensiva contra o Hamas, forçando o retorno de milhares de reservistas à guerra. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o chefe do exército israelense Yahya Zamir ameaçaram continuar a campanha aérea em Gaza com uma nova ofensiva terrestre. O Hamas vai libertar os reféns israelenses. No entanto, há dúvidas sobre quanto tempo as forças armadas de Israel podem aguentar, já que Israel historicamente optou por guerras curtas para minimizar o impacto sobre seus reservistas. Analistas de defesa e reservistas ouvidos pela apuração alertaram sobre o desgaste crescente da força de combate com empregos, famílias e vidas em sobreaviso. Há sinais de desilusão com os objetivos de Netanyahu e seu gabinete que descartaram o fim dos combates, apesar da pressão pública por um acordo para trazer os reféns de volta. O analista de defesa Amos Harel, chefe, chegou a sugerir ao Financial Times que alguns reservistas podem não se apresentar para o serviço devido à falta de consenso sobre a guerra, enquanto o novo chefe do exército israelense argumenta que Israel precisa de massa crítica de forças para futuras campanhas longas e multifacetadas, ao prever que 2025 será um ano de guerra. Em Israel, homens e mulheres judeus são obrigados a se alistar no exército aos 18 anos, com muitos continuando na reserva. Antes da guerra atual, os reservistas serviam 30 dias por ano. Desde o início da guerra, mais de 800 soldados foram mortos e cerca de 6 mil feridos, com impactos devastadores também nos vizinhos de Israel. Oficiais militares israelenses afirmaram que mais 10 mil soldados são necessários para defender melhor as fronteiras de Israel. No entanto, a expansão do exército enfrenta o desafio de recrutar jovens judeus ultra-ortodoxos, os Haredi, que foram isentos do serviço militar desde a fundação de Israel, uma política que enfrenta crescente resistência. Netanyahu, cuja coalizão depende de aliados Haredi, não pretende recrutar a força dos ultra-ortodoxos. A falta de recrutamento deste grupo e dificuldades pessoais diminuíram a motivação dos reservistas para lutar em nome do governo. Os submarinos franceses da classe Le Triomphant estão carregados com armas nucleares.
A Força Submarina Estratégica da França consiste em 4 submarinos avançados de mísseis balísticos nucleares da classe Le Triomphant, parte integrante de sua política de dissuasão nuclear, equipados com tecnologia furtiva avançada e armados com o poderoso míssil M51, capaz de transportar múltiplos ogivas nucleares. Esses submarinos garantem a capacidade de segundo ataque da França. A França está atualmente desenvolvendo seus submarinos SNLE 3G de próxima geração previstos para o início da década de 2030, prometendo melhor furtividade e capacidade de sobrevivência em sistemas de mísseis atualizados. Mantendo a dissuasão contínua no mar, a frota de SSBN da França ressalta seu comprometimento com a autonomia estratégica, fornecendo defesa confiável contra ameaças nucleares e garantindo a segurança nacional até o século XXI. A França atualmente possui uma das forças militares mais formidáveis da Europa. Ela ostenta um grande exército terrestre, uma força aérea formidável e uma marinha decente. A Força Submarina Estratégica da França, conhecida como Force Oceanique Strategic Force, desempenha um papel crucial na estratégia de defesa nacional do país. A frota de submarinos de mísseis balísticos movida a energia nuclear garante a capacidade de segundo ataque da França, uma pedra fundamental de sua política de dissuasão nuclear. Este artigo se aprofunda na composição e capacidade de desenvolvimento futuros da frota SSBNS da França. Em 2025, a França opera 4 SSBNS da classe Le Triomphant. Esses submarinos são Le Triomphant S-616, Le Temerary S-617, Le Vigilante S-618, Le Terrible S-619. Cada um desses submarinos é equipado com 16 silos de mísseis capazes de lançar o míssil balístico lançado por submarino M51. O míssil M51, com sua capacidade de múltiplos veículos de reentrada independentes, pode transportar até 10 ogivas, fornecendo um forte impedimento contra potenciais adversários. Os submarinos da classe Triomphant são equipados com tecnologia avançada de redução acústica, o que os torna extremamente difíceis de detectar. Isso inclui revestimentos de casca especializados em sistemas de amortecimento de ruído que minimizam o som produzido pelo submarino. O casco é construído usando aço HLS-100, que fornece resistência e durabilidade, ao mesmo tempo que contribui para as capacidades furtivas do submarino. Esses submarinos podem mergulhar a profundidades superiores a 400 metros e têm uma resistência de mais de 60 dias submersos, permitindo que permaneçam ocultos e operacionais por longos períodos. O sistema de propulsão é alimentado por um reator de água pressurizada K15 que gera 150 MW. Esse sistema turboelétrico nuclear fornece ao submarino alcance ilimitado e capacidade de permanecer submerso por longos períodos. Os SSBNS da classe Triomphant podem atingir velocidade de mais de 25 nós, 46 km/h, enquanto submerso, garantindo rápida manobrabilidade e capacidade de evitar a detecção. Cada submarino da classe Triomphant é equipado com 16 silos de mísseis capazes de lançar o M51 SLBM. O míssil M51 tem um alcance de até 8.000 km e pode transportar vários veículos de reentrada independentemente direcionáveis, cada um com ogiva termonuclear. Além de mísseis balísticos, esses submarinos são armados com 4 tubos de torpedo de 533 mm que podem lançar torpedos F-17 mísseis antinavio Exocet SM-39. Isso fornece ao SSBNS uma defesa robusta contra ameaças de superfícies subaquáticas. Os SSBNS da classe Triomphant são equipados com sistemas de sonar avançados, incluindo o sonar de proa e flanco, Demux 80 e o sonar Dux 5. Esses sistemas aumentam a capacidade do submarino de detectar outras embarcações e obstáculos subaquáticos. Os submarinos apresentam medidas de suporte eletrônico com o sistema Thales DR-3000U, que ajuda a identificar e combater sinais de radar e comunicação inimigos. Os submarinos são equipados com sistemas de comunicação sofisticados que permitem que eles mantenham contato com as autoridades de comando franceses.
Mesmo quando submersos, garante que eles possam receber ordens e responder a situações estratégicas prontamente. Os SS-BNS da França operam sob uma doutrina estrita de dissuasão, o princípio de suficiência estrita orienta a estratégia nuclear francesa, o que significa que o tamanho e a capacidade do arsenal nuclear são mantidos no nível mínimo necessário para garantir uma dissuasão confiável. Essa doutrina enfatiza a importância da capacidade de sobrevivência de segundo ataque. Os SS-BNS seguem rotas de patrulha imprevisíveis no Oceano Atlântico, dificultando que o adversário em potencial os rastreie. Essa imprevisibilidade é um elemento-chave de sua estratégia de dissuasão, pois garante que um ataque retaliatório possa ser lançado mesmo se as forças nucleares terrestres da França forem comprometidas. As tripulações desses submarinos passam por treinamento rigoroso para garantir que estejam preparadas para as condições exigentes de patrulhas prolongadas. Cada SS-BN é operado por duas tripulações alternadas, azul e vermelho, permitindo operações contínuas sem sobrecarregar o pessoal. Olhando para o futuro, a França está desenvolvendo uma nova classe de SS-BNS conhecidas como SNLE-3G. Este programa de SS-BN de próxima geração visa substituir os submarinos da classe Leão Triunfante, garantindo a continuidade da dissuasão nuclear marítima da França até a segunda metade do século XXI. Submarinos SNLE-3G incorporarão os últimos avanços em stealth, capacidade de sobrevivência e armamento. Espera-se que sejam maiores do que seus antecessores, com tecnologia de silenciamento acústico aprimorados e sistema de propulsão aprimorados. O SNLE-3G também será equipado com M51-4 SLBM de próxima geração, que oferecerá mais melhorias em alcance e precisão. A construção do primeiro submarino SNLE-3G começou em 2024 com a cerimônia de corte de aço, marcando um marco significativo no programa. Espera-se que o primeiro submarino entre em serviço no início da década de 2030, com toda a classe operacional em meados da década de 2040. A introdução dos submarinos SNLE-3G garantirá que a França mantenha uma dissuasão nuclear confiável e eficaz no futuro. Esses submarinos serão um componente crítico da estratégia de defesa da França, fornecendo uma capacidade de segundo ataque segura e de sobrevivência. A frota SS-BN da França é um elemento vital de sua estratégia de defesa nacional, fornecendo uma dissuasão nuclear confiável e eficaz. Os submarinos da classe Leão Triunfante, com seus recursos avançados de furtividade e capacidade de sobrevivência, garantem que a França possa manter uma postura contínua de dissuasão no mar. Olhando para o futuro desenvolvimento dos submarinos, SNLE-3G aumentará ainda mais as capacidades estratégicas da França, garantindo a continuidade de sua dissuasão nuclear até o século XXI. A importância estratégica desses submarinos não pode ser exagerada. A importância estratégica desses submarinos não pode ser exagerada. Eles representam a apólice de seguro definitivo contra ameaças existenciais, garantindo que a França possa responder a qualquer agressão nuclear com força esmagadora.
Como tal, o investimento contínuo e o desenvolvimento da frota SSBN da França são essenciais para manter a segurança nacional e preservar a estabilidade global. Exército russo atinge trem militar com munição e armas das forças ucranianas. As Forças Armadas da Rússia conduziram um ataque contra um trem militar com munição e armas das Forças Armadas da Ucrânia, relatou nesta quinta-feira, 20 de 3 de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia. O agrupamento russo 13 Centro eliminou mais de 495 militares. O agrupamento russo 13 Centro eliminou mais de 495 militares, 3 veículos de combate blindados, incluindo 2 veículos blindados Max Pro fabricados nos Estados Unidos, 2 caminhonetes e 3 peças de artilharia de campo das forças ucranianas. Em resultado das ações do agrupamento russo Sever Norte na direção de Belgorod, o inimigo perdeu até 150 soldados, 4 tanques, 19 veículos blindados de combate, incluindo 4 carros de combate, infantaria, 12 outros veículos, 2 peças de artilharia e um depósito de munição. Por sua vez, o agrupamento russo Zapad-Oeste eliminou até 240 soldados, 6 veículos, 5 peças de artilharia de campo, uma estação de guerra eletrônica e 2 depósitos de munição do exército ucraniano. Observe que, em resultado das ações do agrupamento russo Vostok Leste, as forças ucranianas perderam até 165 soldados, um veículo de combate blindado, 4 peças de artilharia de campo, incluindo uma peça de artilharia propulsada Archer 155mm de fabricação sueca. O agrupamento russo de Dnieper liquidou até 90 soldados, 8 veículos, 3 peças de artilharia de campo, incluindo 2 obus M777 de 155mm, fabricados nos Estados Unidos, e 3 estações de guerra eletrônica do exército ucraniano. Na zona de ação do agrupamento russo Yung Sul, o inimigo perdeu até 180 militares, 3 carros de combate, incluindo 2 veículos de transporte pessoal M113 fabricados nos Estados Unidos, 3 outros veículos, um obuseiro FH-70 de 155mm, fabricado na Inglaterra, e um depósito de munição. Além disso, a defesa antiaérea russa derrubou 5 bombas aéreas guiadas Gedan, um projeto de sistema HIMARS, 225 drones de asa fixa das Forças Armadas da Ucrânia. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu os seguintes armamentos do adversário: 658 aviões, 283 helicópteros, 47.578 veículos aéreos tripulados, 601 sistemas de mísseis antiaéreos, 22.374 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.530 lançadores multifoguete, 22.752 peças de artilharia de campo, 33.083 veículos militares especiais.